Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço você por estar aqui mais uma vez nessa terça-feira. E ó, não deixe de apoiar os nossos amigos aqui da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. E olha só, galera, a Mega Sena acumulou de novo. Vocês não estão jogando na Tribo da Sorte, porque senão não estaria acumulando. Você pode entrar lá no link que eu estou colocando fixado, tem o nosso cupom OPINATRIBO e você pode fazer sua fezinha. Essa plataforma ela tem uma inteligência artificial que vai melhorar as suas possibilidades de vitórias. E sabe quanto que o próximo sorteio da Mega Sena vai pagar? 72 milhões de reais, mano. Então se você quiser ser igual o Neymar, ganhar dinheiro ali, ó, numa boa, sem muito trampo, você pode acessar a Tribo da Sorte e conhecer a plataforma que eu tenho certeza você vai gostar bastante. Tribo da Sorte, pessoal, tamo junto. Acessa lá, mano, que você não vai se arrepender. Hoje nós temos Libertadores, dia de Libertadores, Flamengo versus Milionários no Maracanã, ingressos esgotados, e por falta de apoio da torcida não vai ser, né? Porque a torcida vai comparecer em peso, vai comparecer em massa para apoiar aí e o time garantir a sua, consolidar a sua classificação para as próximas fases da Copa Libertadores da América. No dia 30, eu achei que fosse amanhã, mas na quinta-feira, às 19 horas, nós temos Palmeiras e São Lourenço, também pela Libertadores. Então, Palmeiras joga contra o São Lourenço. E ontem nós tivemos a festa de despedida do Endrick. O Endrick fez um discurso emocionado lá na festa dele. Diz que conta com o apoio de todos os brasileiros, né? Ele sabe que vai ser um grande desafio, ele sabe que vai ser difícil, ele mesmo falou isso, até porque ele vai chegar no momento que o Real Madrid, cara, tá recheado de bons jogadores. Você tem ali o Bellingham, você tem o Mbappé, você tem o Rodrigo, você tem o Vinícius Júnior. Então, assim, ele vai ter uma responsabilidade muito grande. Obviamente, eu acredito que nesse início, ele vai ser um jogador que vai ficar no banco de reservas, ele vai ser uma peça de reposição, mas todos nós torcemos para o desenvolvimento dele, porque o bom desenvolvimento do Endrick é o futuro bom desenvolvimento da nossa seleção. Vinícius Júnior, Endrick, Rodrigo, são todos jogadores que estarão na nossa seleção. Então, independente para que time você torce, a partir do momento, mano, que esse cara sair do Palmeiras, torça por ele. Porque você está torcendo pelo futuro da nossa seleção, que tem que voltar a representar aquele futebol do qual nós tanto nos orgulhamos. Então já desejamos aí sucesso pro Endrick, tá? Para esse moleque aí, essa cria da academia, que honrou tanto o Palmeiras, que tem uma história de vida ali de superação, passou por várias e várias dificuldades, foi dispensado, foi esnobado, ele e a sua família, por outros clubes. Quando o Palmeiras abraçou, colocou seu pai para trabalhar na academia, como faxineiro ali da academia, e agora ele sai rumo a Madrid para jogar na maior equipe do mundo. Então, cara, uma história linda de superação, é uma história que serve de exemplo para todos nós, que talvez você, mano, não é jogador de futebol, talvez você tenha uma outra carreira, uma carreira mais tradicional aí do mercado, uma carreira não tão bem, infelizmente, remunerada como todos nós, meros mortais, mas isso serve pra gente entender, cara, que a sua situação social atual não reflete exatamente a sua situação social futura. Você pode galgar, que você pode crescer e que com força de vontade, com resiliência e com trabalho, você também pode alcançar os seus sonhos. Você também pode alcançar o conforto para sua família, você pode recompensar os dias de estudo, as noites em claros, aquilo que você escolheu abdicar. Às vezes abdicou de vida social, às vezes abdicou de festas, às vezes abdicou ali de gastos para você conseguir realizar o seu sonho e o seu objetivo. Então essa é uma mensagem que passa também, não só para os jovens que vêm no mundo, mas para todo mundo. Afinal, irmão, enquanto você estiver abrindo os olhos todos os dias da manhã e tendo o presente da vida, é dia de você correr atrás para melhorar a sua vida e conquistar os seus sonhos.
Beleza? Então, com certeza, o Endrick passa uma mensagem muito linda aí com a sua vida, com a sua família, e que ele leve isso pro mundo. E ele é um grande exemplo para toda essa molecada e uma geração que venha. E que traga muitos e muitas conquistas para nossa seleção brasileira, acima de tudo. E o seguinte, pessoal, a Prefeitura de São Paulo entrou com uma ação de execução contra o Palmeiras. Matéria aqui do IG. A Prefeitura de São Paulo entrou com ação de execução contra o Palmeiras na última quinta-feira por conta de calote em impostos. Ao todo, o governo cobra 108 milhões de reais do Palmeiras. Na dívidas ativas do município, consta que o Palmeiras tem uma pendência de 86,1 milhões a serem pagos para o governo. Os impostos cobrados compreendem os períodos entre 2015 e 2018. Na época, o Verdão estava sendo presidido por Paulo Nobre e Maurício Gagliotti, ou seja, antes do mandato de Leila Pereira. Contudo, esta não é a primeira ação que o governo cobra do Palmeiras. No começo do ano, a Prefeitura de São Paulo já havia cobrado 22,3 milhões de reais do clube, dos períodos entre 2010 e 2014. Assim, o total da dívida do Verdão, salvo outros calotes e impostos desconhecidos, atinge 108,4 milhões. Por fim, o Palmeiras ainda não se manifestou sobre o assunto. O certo é que Leila Pereira e sua diretoria vão se reunir nos próximos dias para chegarem a uma solução e acertar a dívida com a prefeitura. Tá bom, vamos lá. Só para deixar claro, pessoal, essa notícia aqui está sendo replicada em vários portais, só que, primeiramente, ela foi divulgada por um blog de um torcedor corintiano, tá? O cara tem um blog jornalístico, onde ele tenta, sempre quando sai algum escândalo do Corinthians, ele tenta jogar outros escândalos de outras equipes em cima, para tentar tirar aí, criar essa nuvem de fumaça. Com certeza, isso é coisa mandada. Com certeza, isso é matéria encomendada. Mas vamos lá, vamos ser aqui corretos, vamos ser aqui orientados no nosso debate e vamos falar sobre isso. Nós estamos falando de mais de 100 milhões em impostos. E assim, galera, o que é certo é certo. Não tem como a gente contornar o errado só porque estamos falando do clube que a gente torce. Se realmente existe essa dívida, se realmente existe uma dívida de mais de 100 milhões, tem que pagar. Não tem como deixar uma dívida como essa. Aí eu pergunto pra vocês, a Leila ela não sabia desse problema? Se ela e a cúpula do Palmeiras já estão se reunindo, já combinaram, já programaram um cronograma de reuniões para discutir esse assunto e a forma de solucionar ele, então significa que ela já sabia dessa dívida. Você assumir a gestão de um clube de futebol e não saber das suas dívidas, e não saber ali, né, da sua contabilidade em geral, mostra uma postura muito amadora. E eu acho que a Leila ela não teria essa postura amadora em termos de gestão. Se ela não propor uma maneira de solucionar esse problema, aí a culpa passa a ser dela também, porque ela não solucionou. Agora, nós estamos indo para o 3º ano de governo, e esse problema ainda não foi solucionado. E aí? A pergunta que eu faço, nesses 2 anos de governos anteriores dela, de presidência anterior dela, ela não sabia disso? Ou ela sabia e estava ganhando tempo? Só que tempo, em termos de justiça, e ainda mais se tratando de prefeituras, né, governo, etc, etc, a gente está falando de muitos juros que vão incidindo sobre isso. Então, talvez essa multa não era nem desse valor. Ela se tornou devido à proporção dos atrasos que aconteceram. Então esse é mais um questionamento que eu faço. A culpa não é dela. Só que ela ver o problema acontecendo e não propor uma solução, aí ela abraça a culpa. Aí ela se torna diretamente responsável. E onde ela estava esses 2 anos? Ah, Neto, mas isso saiu agora. Saiu agora? Isso foi executado agora. Mas significa que o débito ele já existe. Se você não pagou o imposto, mano, de 2 anos atrás, o imposto tá lá. E você sabe que ele tá lá. Você sabe que ele tá lá. Aí é que não entra na minha cabeça. Como uma gestão que está indo para o 3º ano de mandato não tinha conhecimento dessa causa. Ou tinha conhecimento, decidiu empurrar com a barriga porque é governo. Só que aí nós temos os maravilhosos anos políticos, né?
Nos anos políticos, meu amigo, tudo funciona. Tanto pro bem quanto pro mal. Aí você tem que ver de que lado você tá. E se ela não sabia dessas dívidas, por que ela não sabia? Porque o departamento responsável por isso não avisou ela? Porque eles assumiram o Palmeiras e não fizeram um levantamento geral? Agora, é por isso que o Palmeiras vende jogadores e o dinheiro não aparece. Porque nós estamos pagando dívidas em cima de dívidas de anos atrás, de anos anteriores. Tem dívida com Samsung, tem dívida com técnicos, tem dívida com jogadores. Embora a dívida principal, o olho do furacão ali muitas vezes seja a da Crefisa está quase zerada. Agora, a Leila vem quitando as dívidas da Crefisa e não vem quitando as dívidas com a prefeitura municipal? Que coisa estranha que é essa? Desse jeito, pessoal, o dinheiro do Palmeiras nunca vai render. Porque a hora que a gente faz uma venda, pum, estoura uma dívida. Alguma coisa de errado tem. Ou é um problema de comunicação dentro do próprio clube, da própria gestão muito grande, ou existe uma negligência por parte dos presidentes do Palmeiras desde lá de trás. Só que eles vão continuar empurrando isso até quando? Eu falei pra vocês, você tem que definir qual lado você tá do ano político. Porque, pro bem ou pro mal, a política ela vai funcionar. E é a notícia que a gente tem aqui agora. Lá da coluna do Fla, que ontem, assim como nós trouxemos num vídeo que a gente fez à noite, o Flamengo se reuniu em um jantar com líderes políticos e a cúpula da alta gestão do Flamengo para a discussão do principal objetivo do clube esse ano. Quando eu falo principal objetivo, eu não estou falando, pessoal, esportivo. Eu estou falando o principal objetivo de gestão, a construção do estádio. Ou, pelo menos, a compra do terreno para que se comece a levantar esse estádio. Até porque você tem um período grande de obras aí que vão acontecer. E aí o prefeito Eduardo Paz, inclusive ontem, destacou pelas redes sociais o empenho e o comprometimento dele, que é um torcedor vascaíno, pela construção do estádio do Flamengo. Obviamente que este prefeito, ele sabe do tamanho da torcida do Flamengo. E num ano político, é aquilo que eu falei pra vocês, a coisa funciona no país. Pro bem ou pro mal. Mas a coisa funciona. Olha o que ele falou nas redes sociais a respeito disso. Vamos lá. Prefeitura já disse que transfere os CEPACs, Certificados de Potencial Adicional de Construção, para outra área. Já perdoamos uma dívida de 4 bilhões para ajudar uma operação da Caixa Econômica Federal. Como fizemos com o meu Vascão, estamos dispostos também a transferir o potencial construtivo para o Flamengo. Pausa aqui. Vocês lembram que nós conversamos sobre o potencial construtivo? Na semana passada eu fiz um vídeo falando que o potencial construtivo do Vasco foi aprovado na Câmara e tudo certinho. Lembra ainda que eu falei pra vocês? Se o do Vasco foi aprovado, eu tenho certeza que o do Flamengo também será. Foi isso que ele acabou de falar. Ele acabou de falar que o do Flamengo também será. Estamos falando de um patrimônio do Rio e do Brasil. Por mais que isso me irrite como vascaíno e que absurdamente não dispõe de um estádio próprio. Não bastasse isso, o empreendimento proposto valoriza a região. Assim como o São Januário é renovado, é muito tempo de conversa desde o governo passado para uma venda sem qualquer favor. Quem está dando as condições para fechar a conta é o povo carioca através de sua prefeitura. Bora fazer as coisas andarem. Tem 3 anos que estou dizendo a mesma coisa. Bora resolver e permitir que a cidade avance. Então aqui ele falou basicamente como o do Vasco tá avançando, está dando certo, não vejo por que o do Flamengo também não dar certo. E ainda, galera, no jantar, né, lá que eles fizeram, ele colocou na mesa, ele falou ainda que se precisar, ele até desapropria o terreno, então ele pressionou, ele jogou a caixa contra a parede para a aprovação dessa manobra que o Flamengo quer fazer para ter o estádio. Ressalto e repito mais uma vez aquilo que eu disse há alguns vídeos atrás. O Flamengo escolheu o time certo de ir atrás da construção desse estádio. Porque depois que o governo mudar, depois das eleições, mano, a coisa para. E aí ela volta a andar de novo na política. E aí para de novo. E aí volta a andar na política. E aí você tem aquela dança das cadeiras. Que a gente nunca sabe como vai ficar.
Sabe aquele projeto que você às vezes frequenta no seu bairro, aí na sua comunidade, e aí chega a época da eleição e quando roda, muda os comandos, o projeto acaba simplesmente do nada. Você fica se perguntando, pô, mas por que começou noutra região agora e aqui o nosso que estava tão bem desenvolvido, era legal, gratuito para a comunidade, acabou? É, coisas da política. Então o Flamengo, ele foi na veia certa. O Flamengo pegou a veia certa para ter esse estádio, que foi na parte política e se aproveitando desse momento. É óbvio que os caras não são idiotas e eles se aproveitaram disso. Coloca aí, o que você acha a respeito disso? Tamo junto, valeu, falou, até mais.